Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com você. Nós estamos começando o Verdade no Caminho, um espaço de mensagens breves do Instituto Teológico Batista Independente, preparado para fortalecer a fé, iluminar a mente pela palavra de Deus e chamar o povo do Senhor a uma vida cristã mais firme, mais consciente, mais comprometida com a verdade. Eu sou o pastor Jefferson Machado Silva e a partir de hoje nós iniciamos uma série chamada Raízes da Fé. A proposta dessa série é simples, mas ela é necessária. Mostrar que a vida cristã ela não pode ser sustentada apenas por entusiasmo, costume religioso, frases soltas ou esperanças passageiras. A fé ela precisa de raiz, ela precisa de doutrina, ela precisa estar firmada em Cristo e governada pelas Escrituras. Nós vivemos em dias que muita gente deseja uma fé rápida, leve, emocional e sem profundidade. Muitos querem consolo, mas não querem a correção. Muitos querem promessas, mas não querem doutrina. Querem respostas imediatas, mas não querem a formação bíblica. O problema é que uma fé sem raiz, ela pode até parecer viva por algum tempo, mas ela não suporta o vento da confusão, da tentação, do sofrimento e do erro. Por isso, nesta série, nós vamos olhar para verdades fundamentais da vida cristã, não como curiosidade acadêmica, mas como alimento para a alma, não como uma informação fria, mas como fundamento para viver, servir, discernir e permanecer fiel ao Senhor. O tema deste primeiro episódio é a fé que tem raiz. A palavra de Deus em Colossenses 2, 6 e 7, ela diz: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela, abundando em ação de graças. Esse texto ele é curto, mas extremamente profundo. Paulo ele escreve a crentes que já haviam recebido a Cristo, mas que agora eles precisavam permanecer firmes nele. A vida cristã ela não termina no momento em que alguém professa a fé em Jesus. Na verdade, ali começa uma caminhada. O mesmo Cristo recebido pela fé, ele deve ser o Cristo no qual o crente anda todos os dias. Paulo ele usa três imagens muito fortes: arraigados, edificados e confirmados na fé. A primeira imagem é a da raiz. Uma árvore ela não permanece de pé apenas porque tem folhas bonitas. Ela permanece porque possui raízes profundas. As folhas podem impressionar, os frutos, eles podem aparecer, os galhos podem crescer, mas é a raiz que sustenta a árvore quando o vento chega. Na vida cristã, muita coisa pode pode chamar a atenção. Palavras bonitas, emoção, atividade, aparência de espiritualidade. Mas quando vem as pressões da vida, somente uma fé enraizada em Cristo permanece firme. A segunda imagem é a construção. Paulo diz que nós devemos ser edificados nele. Uma casa, ela não se mantém segura se o fundamento ele é fraco. Ela pode ter a pintura bonita, janelas bem feitas e aparência agradável, mas se a base estiver comprometida, tudo se torna vulnerável. A fé cristã também precisa de fundamento. Esse fundamento, ele não é a opinião humana, não é a tradição religiosa por si mesma, não é o sentimento do momento, nem a voz da cultura. O fundamento é Cristo revelado nas Escrituras. A terceira imagem é a confirmação. Paulo fala de crentes confirmados na fé, assim como eles foram ensinados. Isso mostra que ensino bíblico não é acessório na vida cristã. A igreja ela não foi chamada apenas para emocionar pessoas, mas para ensinar a verdade. Um crente que não é ensinado, ele permanece exposto ao erro. Uma igreja que despreza a doutrina, ela perde o discernimento. Um ministério que troca formação por entretenimento, ele pode até atrair atenção, mas ele não prepara discípulos para permanecerem fiéis.
É por isso que estudar a palavra não é luxo de seminaristas. Conhecer doutrina bíblica não é assunto apenas para pastores, professores ou líderes. Todo cristão precisa crescer no conhecimento da verdade. Todo crente precisa aprender a discernir o evangelho de suas falsificações. A diferença entre fé bíblica e religiosidade humana, entre santidade verdadeira e legalismo, entre liberdade cristã e mundanismo, entre amor e relativismo, entre zelo espiritual e orgulho religioso. A fé que tem raiz, ela não é arrogante. Ela não despreza os simples. Ela não transforma conhecimento em vaidade. Pelo contrário, quanto mais profundamente o cristão conhece a verdade de Deus, mais ele deve se render ao Senhor com humildade, com gratidão, com obediência. Paulo termina dizendo que essa fé ela deve abundar em ação de graças. A doutrina verdadeira ela não produz frieza, ela produz adoração. A verdade bíblica não afasta o coração de Deus, ela aproxima o coração de Deus com mais reverência. Talvez você esteja vivendo uma fé muito dependente de momentos. Quando tudo está bem, você está firme. Quando tudo parece favorável, você se sente forte. Mas quando chegam as lutas, as dúvidas, as tentações, as pressões da cultura ou as decepções religiosas, você percebe que precisava de raízes mais profundas. A resposta não é abandonar a fé. A resposta é aprofundar a fé em Cristo. Você recebeu o Senhor Jesus Cristo? Então ande nele. Você confessou a Cristo como Salvador? Então seja edificado nele. Você deseja permanecer firme? Então seja confirmado na fé conforme a palavra de Deus. O cristão ele não cresce apenas ouvindo frases de impacto. Ele cresce sendo ensinado na verdade. Ele não amadurece apenas com emoção. Ele amadurece quando a mente é renovada, o coração é quebrantado e a vida é conduzida pela Escritura. Hoje a pergunta é simples. Onde estão as raízes da sua fé? A sua fé está enraizada em Cristo ou apenas em costumes religiosos? Está firmada na palavra ou apenas em sentimentos? Está sendo edificada pela doutrina bíblica ou apenas alimentada por mensagens superficiais? Uma fé sem raiz, ela pode até parecer suficiente em tempos tranquilos, mas a fé enraizada em Cristo, ela permanece quando os ventos sopram. Por isso, busque conhecer a palavra, valorize o ensino bíblico, não tenha medo da doutrina. A doutrina bíblica não é inimiga da vida espiritual, ela é proteção para a vida espiritual. Essa também é a missão do Instituto Teológico Batista Independente. Ajudar cristãos a crescerem no conhecimento das Escrituras, servirem melhor a igreja local e desenvolverem uma fé firme, consciente e obediente ao Senhor. O ITBI ele existe para contribuir com a formação bíblica de crentes, obreiros, professores, líderes e todos aqueles que desejam servir a Cristo com mais preparo, fidelidade e discernimento. Esse foi o primeiro episódio da série Raízes da Fé, aqui no Verdade no Caminho. Se esta mensagem edificou a sua vida, acompanhe os próximos episódios. Nós vamos continuar refletindo sobre as verdades fundamentais da fé cristã e sobre a importância de uma vida enraizada na palavra de Deus. O Senhor ele fortaleça a sua fé, aprofunde as suas raízes em Cristo e conduza a sua vida pela verdade das Escrituras. Eu sou o pastor Jefferson Machado Silva. E se essa foi uma mensagem do Instituto Teológico Batista Independente. Que Deus abençoe você.